A filha da mãe é o nome da nossa live hoje, né? A filha da mãe e a nutrição financeira. O que será que uma coisa tem a ver com a outra? O que será que é tic-teco aí nisso tudo, né? O que essa abertura, né, para o feminino é mundial. A gente está vivendo um período assim bastante interessante dessa potência e competência feminina. Porém, como a gente sempre vai falar de luz e sombra, da mesma forma que a gente está tendo uma potência, uma competência muito gigante de mulheres nos comandos da vida, da família, das empresas, das carreiras, das profissões, lá na polaridade nós estamos vendo um desequilíbrio absurdo, um adoecimento gigante, depressões, burnout e desequilíbrios na vida financeira. A mulher tem trabalhado muito, mas está sempre correndo atrás do dinheiro. Muitas estão sempre com esvaziamento no bolso, ou elas estão cuidando da família, né? Elas se tornaram arrimo de família, ou elas fazem a maternidade solo, cuidando sozinha dos filhos, das filhas, das crianças, né? Ou elas estão em cargos de extrema potência e competência, mas elas estão sempre ganhando menos, ou muitas vezes elas puxam o tapete, elas perdem emprego, perdem muitas coisas e estão sempre ali amarrando o burro na sombra. Vamos falar dessa toxicidade financeira, dessa dificuldade de nutrição financeira que nós mulheres estamos enfrentando no século 21. Então a gente está percebendo assim, nós mulheres estamos trabalhando muito, estamos assumindo muitas responsabilidades. Isso vai levando assim a falta de tempo, de cuidar de si mesma e cada vez mais uma cobrança abusiva, absurda, e nós não nos libertamos dessa toxicidade, tá? Por mais que estamos aí na modernidade, temos inúmeras ferramentas, a mulher está no comando, ela está aparecendo mais na internet, ela faz lives, ela é empreendedora, ela está ali ó, tete a tete com os grandes players, né? A gente vê as mulheres aí fazendo trabalhos incríveis, inspirando cada vez mais mulheres, mas muitas delas vão ficando mancas, né? Em relação a ganho financeiro. Ganha, perde. Eu na minha área, sempre atendi o masculino e o feminino, mas venho atendendo muitas mulheres adoecidas, muitas mulheres assim, acima dos 50 anos, com um sentimento assim, ai Rafa, acho que não dá mais tempo, ai se eu não ganhei até agora não vou ganhar também, ai eu trabalhei muito minha vida toda, abri mão de maternidade, abri mão de relacionamento amoroso e quando eu vou ver lá o saldo financeiro não é dos melhores. Quero muito trazer para vocês essa informação que toda a nossa angústia, toda a nossa dificuldade, todo o nosso desequilíbrio com o dinheiro, com a prosperidade, sucesso, bonança, tem a ver com um feminino maior da nossa vida, que é mãe. Isso daí a gente brinca muito que fala assim, se é um castigo ou é bênção. Depende, né? Depende de como é que eu me relacionei com essa figura central que é mãe, né? Eu até o ano passado, por aí, vou fazendo umas lives dizendo assim que a mãe real é a mãe, né? A mãe real não é aquela mãe criada, inventada na nossa cabeça. A mãe real é aquela que vem de vários outros lugares. Então, para trazer assim, uma organização para o teu pensamento e para a tua percepção, vamos lá, né? Então, primeira informação, todo desequilíbrio ligado à provisão financeira, nutrição financeira, ganho, abundância, prosperidade, bens materiais é mamãe, é energia materna. Por quê? Porque a gente nasce da mãe. Homens e mulheres nascemos de uma mãe. Então, a gente nasce de uma biologia de pai e mãe, mas a primeira figura que a gente vai se relacionar internamente, lá na vida intrauterina e depois no mundo fora, primeiro, né, é a mãe, tá? Primeiro relacionamento da nossa chegada no mundo é mamãe, que é anterior à nossa chegada no mundo, né? A nossa chegada na barriga. Dentro da psicologia profunda, da psicogenealogia, não é o tema da nossa live, mas só para eu dar um spoiler para vocês,
A gente vai dizendo assim que nos interessa ao pesquisador, né, ao psicólogo, ao terapeuta psicogenealogista, saber anterior ao seu nascimento, a gente chama de PSG, Projeto Sentido Gestacional. Esse é o nome aí que a gente dá, que nos interessa saber tudo que aconteceu na gestação da mãe, anterior à gestação da mãe, naquele pai, naquela mãe, o que eles estavam vivendo, quais eram os dramas da família deles, né? Que isso vai desembocar também na gestação, né? No nosso primeiro grito aí de vida, né? Então é anterior ao nosso nascimento, a gente já está se relacionando com as desgraceiras, com os dramas e com os acertos de pai e mãe, tá? É biológico, a concepção é biológica, mas a gente vai falar de relacionamento, né? Então, da forma que eu me relacionei primariamente com essa primeira figura de importância que é mãe, vai ser determinante para o meu ganho financeiro, para minha carreira e para minha profissão. Depois vocês vão fazendo perguntas aí que eu adoro, tá? Será que a Rafa tá maluquete? Como assim, né? Então, trazendo para vocês o seguinte, primeira provisão, quando a gente já aporta no mundo, é mãe. Então, a gente vai falar assim, sabe aquele caminho do parto? Uma coisa bem legal para trazer para vocês. O caminho do parto nosso já é um sopro de grande importância. Então, a gente já é sucesso, como a gente está viva, né? A gente já é sucesso porque a gente já furou uma primeira barreira, que é passar lá pelos canais do parto e dar a primeira respiração. Então, ali a gente já ganhou a primeira força desse materno, que é vida, né? A gente já conseguiu passar aquela barreira no corpo da mãe. A gente tá falando de biologia, que é maravilhoso, né? Do início da vida, a gente passou lá pelo canal, ou pela barriga, não importa, né? Parto cesariana, mas a forma que a gente chegou no mundo, a gente teve uma importância ali da mãe estimulando a vida dela, dando vida para mim. Ai, que louco, gente, isso, muito louco, tá? Porque a gente passa por esse caminho para a chegada, para a primeira respiração nossa diante do mundo, né? Então, só isso já seria assim, um carimbo, gente, de sucesso. Ah, eu já ganhei a marca do boi ali na hora do meu nascimento, porque eu passei por um canal, passei por um lugar escuro, passei por um lugar apertado, passei por um monte de confusão que pode ter lá no parto, mas a vida veio. Então a gente fala assim, que ali a gente já receberia assim o carimbo de força, de vigoridade, de sucesso. A partir daquele momento eu vou ser sucesso, porque eu já passei por um monte de barreiras, aí eu vim para o mundo. Por isso que vocês ficam ouvindo, o pessoal das constelações, eu também sou sistêmica, sou consteladora, mas não é o que a gente vai falar hoje, né? A gente tá falando de uma coisa mais profunda, que é início da vida, né? Mas vocês ouvem falando assim, o sucesso é a cara da mãe, tem que honrar a mãe, tem que perdoar a mãe, tem que voltar na história da mãe para poder ter sucesso. É por aí, gente. As constelações de Bert Hellinger não inventaram nada, né? A gente só vai falando aquilo que a ciência descobriu, né? A primeira ciência aí da biologia. Todos nós vamos ter que nascer de algum lugar, né? Nem que a gente for de proveta, tomar minha aguinha aqui, nem que a gente for bebê de proveta, a gente vai ter que vir do útero, né? A gente vai ter que vir de uma barriga, e barriga é mamãe. Então, querendo... se eu me relaciono positivamente com a minha mãe, ótimo. Se eu não me relaciono, problema meu, né? Mas eu vim lá daquele lugar, daquela entranha. Por isso essa grande importância. Provisão vem da entranha da nossa mãe, do lugar que a gente nasceu. Por isso que a gente fala que provisão financeira, nutrição financeira, vem da forma que eu me senti nutrido pela minha mãe. Ai, gente, e se eu sou adotivo, se eu não tive uma boa relação com a mãe? Então, da mesma forma que na hora que eu chego no mundo, eu ganho segurança, porque eu passo por aquele caminho lá e tem alguém que me acolhe, né? Nesse primeiro momento, os médicos, tá? Mas a gente tá falando de relacionamento mãe e filho. A mãe me acolhe. Então, primeiro movimento de segurança, eu estou seguro porque eu vim daquele lugar e alguém tá me acolhendo, né? E depois o bebê precisa mamar, lembrem?
Então, o primeiro alimento que me dá é mãe, seja na mamadeira, mas aquele movimento, né, de vida, eu preciso de alimentação para me tornar vivo, né, para ficar vivo. Eu posso nascer e morrer se eu não tiver nenhuma nutrição. Então, olha só, prestem atenção na dica de ouro. Tudo aquilo que foi segurança e nutrição, da forma que eu me relacionei com isso, é a forma que eu vou me relacionar com dinheiro, com sucesso, com vida de trabalho, com nutrição financeira. Sabiam disso? É isso mesmo. Aquilo ali não se transforma, não desaparece, né? A gente pode transformar com a nossa vivência. Não desaparece. Aquilo ali é o primeiro sopro de vida. Então, aprendam agora. Todo conflito, bagunça, confusão, o dinheiro que vai e vem, o dinheiro que nunca fica, tem a ver com aquele princípio da vida, tá? Tem a ver com isso, e isso a gente não vai mudar, porque isso é natureza humana, tá? Porém, aviso para vocês, não fiquem desesperados. A forma que eu cheguei no mundo, também, a forma que eu cheguei no mundo vai ser determinante para a minha vida financeira, para a minha vida profissional, para a forma que eu vou me relacionar. Por quê? Trabalho tem a ver com seguridade, com segurança e nutrição, lembram? Porque a gente trabalha para ganhar dinheiro para comprar as nossas coisas. Trabalhamos para ganhar dinheiro para sustentar a nossa vida, a nossa família e tal. Então, olha lá, segurança e alimentação vem lá das entranhas do nosso princípio da vida. A gente está começando a vida com isto. Então, a forma que a gente vai se relacionar com esse aspecto da nossa vida tem a ver com esse princípio. Daí, como é que eu sei, Rafa, que eu tive algum BO lá, algum drama, alguma confusão? Olha pra tua vida agora. Eu sempre falo para as pessoas, você não tem nada a ver com pai e mãe, olha pra tua vida agora. Se a tua vida agora tem entraves, tem a ver com a energia materna, tem entraves financeiros, profissionais, carreira, profissão, provisão, pensem sempre nisso, provisão vem da mamãe, vem do alimento materno, vem do colo, vem daquele princípio da vida. Daí que eu quero provocar vocês, puxar a orelha pra gente acordar, é que aquela mulher que me deu a vida, antes dela virar mãe, talvez ela já fosse mãe das outras crianças, se eu não sou o primeiro filho, mas antes dela virar mãe, ela é mulher, né? Ela é uma moça, ela é uma jovem. E aí esta mulher, prestem atenção pra gente diferenciar agora, mulher e mãe. Esta mulher é aquela pessoa que veio lá daquela família com vários dramas, com vários conflitos, com várias confusões, com vários acertos e vários desacertos. E isso que é transgeracional, que é a minha batida o tempo todo, estou ensinando para vocês. O que é transgeracional? Aquilo que chega, aquilo que está lá para trás, aquilo que chega antes de mim, né? Então, como a minha mãe chegou antes de mim, eu já tenho uma herança transgeracional, tá? Os meus irmãos, que estão na mesma geração que eu, a gente pode ter uma herança intergeracional, é outra coisa, não é o nosso tema hoje, tá? Mas transgeracional, aquela minha mamãe, que é provisão, que é grana, que é nutrição financeira, ela chegou antes de mim e ela era uma mulher, foi filha, foi irmã e tal, que vem de um lar, muitas vezes, distônico, que vem de um lar violento, que muitas vezes vem de uma toxicidade, é isso que eu quero dizer. Que vem numa toxicidade, e pode ser que ela traga uma toxicidade, pode ser que ela tenha sido violada, violentada, estuprada, ou casou com quem ela não queria, ou não podia escolher. Então tem várias violências que vão compor a estrutura psicológica dessa mulher, a estrutura psíquica. O que tem a ver isso, Rafa, com a biologia do nascimento? Pois é, toda essa carga emocional vai ser derramada lá no DNA, essa é biologia, né? Vai ser derramada lá, e na hora que eu sou gerada, tudo aquilo que está na minha mãe, que está no meu pai, vai para dentro de mim também, eu faço parte, tá? Então aprendam agora, não adianta nada falar assim, eu não quero nem saber, porque eu não me dou com a minha mãe, ou porque ela morreu, ou porque ela não me criou, ou porque ela me deu. Pois é, eu sempre falo para as pessoas, você pode ser adotivo, mas você vem lá daquela primeira biologia. Então, quero hoje é o Dia Internacional do Nosso Feminino, falar para você, mulher, que precisamos revisitar
as histórias que a nossa mamãe mulher viveu. Tudo isso é muito louco, tudo isso é muito novo, você nunca ouviu falar disso? Pode ser que isso seja muito novo, mas a gente está no século 21 e meu trabalho será sempre esse, viu, gente? De trazer para vocês as inovações, as informações. E é claro que isso que eu estou trazendo para vocês não é nada novo, não. Isso sempre existiu. O que é novo é essa disponibilidade que a gente está tendo agora de poder vir na telinha aqui na live contar algumas histórias para vocês, né? Então, como toda live eu faço isso, tá? Eu trago a minha colinha para poder eu não fugir muito do tema. Aí, uma coisa assim que eu tô falando aqui para vocês, que dramas aconteceram neste início da vida. É isso que eu tô falando para vocês, né? Que dramas aconteceram? Eu fui adotada, minha mãe foi estuprada, ou a minha mãe estava vivendo uma relação tóxica, ela fez maternidade solo. Que histórias ela vivia dentro do contexto da família dela, tá? Isso nos interessa. Minha mãe teve, a mãe teve depressão durante a gravidez, ela teve depressão pós-parto. Como é que esta mãe, que é minha mãe, mulher, estava vivendo as suas histórias? E esse é o grande e profundo trabalho transgeracional que nós fazemos para revisitar o passado, para curar o passado. Quando o passado se cura, a gente cura o tempo presente, sabia disso? E aí muitas pessoas falam assim pra mim, ai Rafa, mas eu tenho medo, ou eu tenho receio, ou eu tô mal porque eu tô visitando o passado. Mas vai ter que passar por essa dor. A gente faz um caminho de volta lá pra trás para revisitar as histórias da nossa mãe, e isso vai explicar vários comportamentos e várias associações que a gente vai fazer com a nossa história de vida, né? Então, uma coisa assim que é bacana a gente falar, né? E aí a gente fala assim, quando eu revisito, eu vou descobrir como é que foi formado o vínculo primário com a minha mãe. Se eu vou viver, e um tema que a gente traz dentro de psicogenealogia, o drama do amor interrompido. Bert Hellinger deu esse nome, né? Dentro da psicologia analítica de Jung, que é sistêmico também, a gente vai falar do complexo materno, né? Dentro das mitologias, a gente vai falar da grande mãe, do arquétipo, né, que é uma forma, né? O arquétipo é uma forma, né? Uma imagem que eu tenho ou que eu vivi lá da minha mãe. Então, tudo se fala a mesma coisa, ou seja, eu preciso resolver esses complexos, esse arquétipo, essa síndrome do amor interrompido, que é um nome que é mais atualizado, que a gente tem trabalhado mais aí, né, no trabalho transgeracional. Então, eu vou precisar saber vínculos, relacionamentos, como é que eu me relacionei, como é que foi esse vínculo primário. Porque, gente, é esse vínculo primário que vai ser determinante para a minha vida financeira. Sabe por quê? Porque aquela mãe, que é minha mãe, ela já está carregando histórias, padrões adoecidos da família dela. Então eu até brinquei, né, no nome dessa live, a filha da mãe. Eu sou filha daquela mãe. A minha irmã é filha daquela mãe, a minha outra irmã é filha daquela mãe, o meu irmão é filho daquela mãe. Cada um é um filho, né? Então eu preciso resolver a minha relação com a mãe mulher. E aí não tem nada disso assim, eu vou voltar lá no passado para perdoar minha mãe. Não tem nada disso, tá? Eu só preciso revisitar. E aí a gente vai revisitar através do trabalho terapêutico, tal, de uma oração, de uma meditação, mas você precisa revisitar. Por quê? Porque eu preciso ir ao encontro, eu preciso fazer o caminho de volta para casa, né? Eu sempre brinco e falo, a gente precisa revisitar a nossa casa de origem, simbolicamente, né? E a nossa casa que traz a nossa origem é mãe, é relacionamento com a mãe, tá? Eu preciso revisitar para me desprender dos dramas que não são meus. Toda bagunça na vida financeira, porque eu tô carregando histórias da minha mãe, histórias que nós duas vivemos de desvinculação, de bagunça, de drama, de confusão, e pior, é isso mais ou vezes as histórias e os dramas que ela já carregava.
Então, todo conflito na relação com a mãe, na nossa vivência, e agora tá na moda, né? Falar assim, que a mãe narcisista, mãe psicopata, mãe sociopata, são os dramas, né? Então, tudo aquilo que eu vivi de drama com a minha mãe tá ligado às histórias dela, a dramas muito anteriores. E aí é legal, gente, eu falar isso, porque se eu não revisito e fico numa tortura absurda, ai, Deus me livre que eu não vou fazer igual a minha mãe, ai, porque eu vou correr e não vou fazer, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou fazer... Na hora que você está fazendo isso, na visão da psicologia profunda, você está numa guerra entre o bem e o mal, e tudo aquilo que é princípio da vida não adianta a gente negar, tá? E a gente não tá falando assim, eu tenho que ter adoração, porque a visão da psicologia não é religiosa, tá? Eu tenho que ter adoração, respeito absoluto pela minha mãe que só me maltratou, que só me machucou, que foi uma mãe abusiva. Não é isto, tá? Isso você vai resolver lá com o padre, com o pastor, ou com o seu guia espiritual, isso é outra coisa. A gente tá falando de psicologia, de psique, de princípio da vida. Então eu vou precisar sim resolver, porque pensem nisso que eu tô ensinando aqui pra vocês. É aquela entranha que me trouxe para o mundo, que vai ser determinante para as minhas relações com o mundo fora. Primeiro eu tô lá na barriga da mãe, guardadinho, quentinho, aí eu vou pro mundo fora. Tudo aquilo que eu vivi nesse primeiro processo de chegada no mundo, e na primeira infância, que a gente vai falar que é do 0 ao 7, eu só vou replicar. A gente fala assim que nós não somos nada criativos, a gente vai replicando. Tudo aquilo que já aconteceu a gente replica em idades diferentes, né? Criança, depois o jovem adulto, depois o adolescente, depois o jovem adulto, depois o adulto, depois o idoso ou mais velho, né? A gente vai replicando os dramas que não foram resolvidos, tá? Então, ó, nós descobrimos essa questão desse vínculo com a mãe de várias e N formas, se o vínculo está truncado, se o vínculo está quebrado, através de adoecimento e tantas outras que é tema para outra live, né? Mas hoje a gente está falando de provisão financeira, porque esta é uma dor muito profunda e atualizada do feminino. Muitas vezes a gente trabalha tanto e nós ainda ganhamos menos que os homens em algumas culturas e tudo mais, né? Então, ó, falando de cascalho, din-din, dinheiro, né? Dinheiro é mãe, dinheiro é feminino, só tem o nome o dinheiro, né? A grana, a provisão, antigamente... Lá atrás, séculos atrás, trocava-se mercadoria, né? Fazia-se o escambo, não tinha essa coisa física, né? Mas a gente fala que o dinheiro, o sucesso, a provisão, o desenvolvimento financeiro tem a cara da nossa mãe. Tem uma frase assim bem legal, mas significa assim: tudo aquilo que é prosperidade, abundância é feminino, porque isso vem da barriga da mãe. Tá? No trabalho sistêmico a gente olha isso numa outra, olhando como feminino, mas a gente faz outros trabalhos para olhar para esse feminino, né? Então, aí eu coloco sempre assim, né? Dentro do transgeracional, quando eu vou lá e revisito o meu processo anterior à minha chegada no mundo, antes da minha mãe engravidar, como é que estava o clima e tal, eu vou atrás dos nós sistêmicos. Se eu descubro que eu vivo lá, síndrome do amor interrompido, ou dramas, ou conflitos, ou adoecimento da minha mãe, que ela não pôde olhar para mim de N formas, ou se eu fui adotado, ou se ela estava adoecida, tal, ali a gente acha o nó sistêmico, um nó sistêmico. Um nozinho, né, que vira um nozão, né? Então, sempre que a gente vai falar, a pessoa chega com conflito, não sei o que, minha vida financeira é um sobe e desce, blá, 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 a gente já vai olhar lá para trás. Hoje até coloquei uma provocação aí no meu stories, falando que a primeira coisa que quando você vai no psicólogo, né, o Paulo Gustavo falando, né,
Ele tá vestido do lado da mãe dele, falando assim que toda vez que a gente chega no psicólogo, que raiva que dá, porque o psicólogo logo pergunta, o terapeuta, né? Como é a sua relação com a sua mãe? É mais ou menos por aí. Nós vamos olhar, né? Tem um porquê essa pergunta, não é achismo, não é nada, mas é engraçado, né? A gente brincar com isso. Mas a gente quer saber, sim, porque se a tua reclamatória é que você ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, ou que a tua vida financeira é uma bagunça, a gente já tem isso organizadamente para olhar para o feminino, para olhar, porque a gente já sabe que dinheiro tem a ver com o feminino, tá? Outra coisa, né? Por que dinheiro tem a ver com mãe? Porque dinheiro é fertilidade, é abundância, né? E uma coisa assim que alguns pesquisadores falam que o dinheiro tem a ver com liquidez, né? Ganho, liquidez, né? Líquido vem lá das entranhas nós na barriga da mãe, a gente fica no líquido amniótico. Aí esse líquido precisa se esvair, né, estourar lá a bolsa e tal, pra gente ir pra vida. Então há um caldo, a gente é formado no caldo da mãe, no líquido, né, porque se não tiver o líquido amniótico a gente nem fica vivo. Aí esse caldo precisa sair pra gente poder vir pro mundo, certo? Então tudo isso tá ligado à mãe, ao materno, ao feminino. Então, rejeitar, excluir, ficar distanciado, não querer convivência porque há uma toxicidade abusiva e absurda lá na relação com a mãe, é a mesma coisa que se falar assim pra você mesmo: eu não terei sucesso, eu não vou ter provisão, eu não vou ter dinheiro. Então, o que eu quero trazer para vocês não é rejeitar, ou essa frase que a gente tá na moda agora, essa palavra exclusão, né? Mas é a mesma coisa. Rejeitar e excluir de olhar a minha história com a minha mãe. A gente não tá nem falando de rejeitar e excluir a pessoa, mas a minha história é a que interessa. Então, o meu chamado hoje para o nosso Dia Internacional das Mulheres é qual? O que você sabe, que histórias você conhece das mulheres do seu sistema familiar? Não conhece? Sai correndo e vai procurar. Mãe, avó, bisavó, tataravó e toda a árvore genealógica nossa aí, né? Nós precisamos urgentemente revisitar o nosso sistema materno. Lição de casa, primeiro. Rafa, mas e o sistema do pai? A gente não tá falando disso agora. Claro que é importante, porque na árvore genealógica, de onde vem a nossa vida, a gente vem de dois eixos, né? Do pai e da mãe. Mas quando a minha problemática é ligada a dinheiro, eu tenho que correr para olhar pro meu eixo materno. Eu tenho que revisitar como... Lembrem que a gente tá falando que dinheiro, provisão, bens materiais é o feminino. Então eu tenho que olhar para as mulheres do meu sistema. Aí é bem legal, né? A gente fala assim: vamos tomar a força da mãe. Quero ensinar uma coisa assim bem legal para vocês, né? Não pode ser nessa visão do achismo, né? Eu tenho que tomar a força da minha mãe e fico lá fazendo uma oração. Não é isso. A libertação daquilo que eu estou leal. Aonde é que estou leal? Que o meu dinheiro não fica. Que o meu dinheiro não dá para nada. Que o meu dinheiro chega bastante e sai correndo. Vou contar assim rapidinho, sempre conto um case ou outro. Há pouco tempo eu atendi uma empreendedora, uma profissional super talentosa, uma mulher muito à frente do tempo, tal, super envolvida e ganhando muito dinheiro e super bem. E aí ela fala assim pra mim: Rafa, eu trabalho pra caramba, eu não tenho preguiça de levantar, eu levanto todo dia, eu trabalho, eu conquistei a minha carreira no mundo masculino, né? Porque ela é da área financeira, né? Consegui sair das empresas, montei minha própria empresa de consultoria, vai de vento em popa, mas eu vou sentindo um vazio e um medo avassalador de que o dinheiro vai desaparecer. E eu até sonho com isso, eu tenho medo de ser sequestrado, eu tenho medo do banco falir, eu tenho medo de investir
para comprar algum imóvel e a corretora, a construtora, né? A construtora falir, eu tenho medo da corretora se eu for fazer uma aplicação do meu dinheiro ir embora. Então ela ia vivendo o desespero, assim, e não tinha uma explicação aqui, ó, no tempo presente, não tinha uma explicação para isso, tá? Aí eu falei pra ela, vamos revisitar a sua árvore genealógica, vamos saber, né, o que aconteceu. Relacionamento com a mãe, ok, tudo maravilhoso, mãe, ok, infância, ok, nascimento, ok, infância, ok, vida, ok. Então a gente atravessou um portal além da mãe, vamos atrás das histórias lá das suas ancestrais. Tô falando assim muito num contexto grande para vocês, tá? Isso não é achismo, a gente tem várias ferramentas. E aí quando nós fomos caminhando, nós achamos lá entre a avó, bisavó, tataravó, histórias da imigração, de imigrantes portugueses e africanos. Tinha muita história de escravidão no sistema dela, tinha muito abusos, né? Venda de escravos, compra porque tinham fazendeiros portugueses, tinha exploração de escravos. Mas, meu Deus, o que tem a ver isso, né, Rafa? O que tem a ver isso lá com ela super, até empregava as pessoas e tal, um trabalho super bonito. Pois é, né? Então, esse vazio, esse medo, esse pavor era da onde mesmo? Se não tinha uma explicação lógica aqui, não tinha uma logicidade. Entenderam? E claro, isso deixava essa mulher sem dinheiro? Não, mas deixava ela apavorada, desesperada e com prenúncio assim, de a qualquer momento eu entrar numa falência, entrar numa grande perda e não ter mais nada. Tanto que quando ela me procura, ela já não dormia, ela estava assim num prenúncio de burnout, quase, né, porque ficava com a cabeça o tempo todo fritando, queimando e desesperada com algum sentimento assim de que ela explorava alguém. Olha, uma coisa bem legal para falar assim. E ela o tempo todo falava para mim, eu nunca explorei as pessoas, eu não exploro ninguém, minha mãe nunca explorou, tal. Pois aí a gente achou lá na ancestralidade dela histórias de abusos, de exploração. E o que é que eu tenho que ver mesmo, hein, Rafa, com isso? Pois é, tudo aquilo que ficou mal resolvido, calado, segregado, segredo, né? Vai aportar agora no nosso tempo atualizado. Por quê? Porque a gente vem lá de uma árvore genealógica, a gente vem de uma raiz. Então, vários pesquisadores da psicogenealogia, eles falam assim, que é um livro de contas, né? Não vou falar esse nome desse pesquisador para vocês não se perderem. É um livro de contas, como se fosse um livro de finanças, onde lá fica simbolicamente, tá, gente? Tudo marcadinho, tudo aquilo que ficou mal resolvido, inconclusivo, bagunçado, os dramas e os desequilíbrios da nossa ancestralidade, eles são derramados na nossa trajetória atual, tá? Essa moça descobriria, antes de fazer o processo terapêutico, talvez sim, talvez não, talvez vivesse a vida toda amargurada, desesperada, para despertar, para descobrir isso, né? Ia viver, sabe, uma coisa assim meio de avareza dela, tinha medo até ela não era muquirana, como ela dizia assim pra mim, mas ela tinha um sentimento de avareza, assim, de que a qualquer momento ela ia ficar sem nada, né? Então, vivia vários pavores e isso já estava influenciando ali, interferindo no ganho financeiro, nela como profissional. Começarem a perceber que está além de nós as histórias. E que se eu não revisitar o passado, para um drama que eu estou vivendo agora, eu não atinjo a plenitude, que é viver uma vida legal agora, uma vida próspera, uma vida com equilíbrio, né? E outra coisa também, né, para falar para vocês hoje, vamos deixando as perguntas aí, né, é que a gente está aqui para viver uma vida melhor. Então, só eu posso me responsabilizar pela mudança, né? Eu vejo ainda, vocês sabem que eu estou há 4 décadas aí de clínica, né? Quem me acompanha sabe que 40 anos que eu clinico, né? Mas eu ainda vou vendo, assim, tristemente, tá? As pessoas num achismo, assim, querendo encontrar fórmulas mágicas. Não tem, gente. As pessoas, sim... Sabe assim, correndo atrás de tudo quanto é coisa que aparece no virtual, que aparece aqui, e aí quando passa-se anos, a pessoa tá na mesma história.
tá? E é claro que eu sempre vou falar para vocês desse caminho pro passado, né? Voltar ao passado, vocês sabem que é meu símbolo do Sankofa, né? Eu preciso voltar ao passado para pegar, resolver os dramas que estão lá, né? Histórias que ficaram no meio do caminho e pegar também os acertos. Então, como é que a gente se arruma, hein, Rafa? Já que você tá falando de provisão financeira. Primeiro, tenho que revisitar as histórias com a minha mãe. Não achei nada através da minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, todas as mulheres do meu sistema, como é que elas viveram a provisão financeira? Todas foram prósperas, tal, tal, tal. Depois que eu revisito, o que eu faço? Não vou poder mudar o que aconteceu. As histórias acontecidas não dá pra gente, eu brinco, falo assim, nem passar branquinho, nem lá passar uma tintinha, deixar tudo branco. Não. As histórias precisam ser revisitadas para a gente poder respeitar, né? Isso que é honrar e respeitar a história como ela aconteceu, hein, gente? Ninguém desmancha o passado, mas é lá no passado que eu tenho a informação para o meu drama agora, tá? Eu vou lá para o passado, revisito as histórias, vejo, blá, 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 e aí eu preciso deixar com meus ancestrais, que a minha mãe já é minha ancestral, as histórias como elas aconteceram. Isso sim eu respeito o destino deles. Aí depois eu tomo a força, entendeu? Eu só posso tomar a força da minha mãe quando eu voltar. E para que a gente volta lá? Para ter uma compreensão ampliada, para ter uma compreensão agigantada de que tudo foi daquele jeito, foi daquela forma, foi do jeito que podia ser, tá? E aí sim eu ganho a força quando eu deixo lá com a minha mãe o destino dela e do clã dela. É bonito isso, né, gente? É lindo. Mas não é fácil, né? E não é assim solto, né? A gente tem que fazer um caminho, uma jornada de volta para o passado e depois me organizar, me curar para fazer a minha jornada da vida, porque a vida atual minha não tem que ser uma desgraceira, tá? Então, isso é um olhar transgeracional, um olhar sistêmico. Mas para avisar a galera de terapeutas, vocês sabem que eu estou numa pegada agora para formar terapeutas que façam esse trabalho tão profundo e amoroso que eu faço, né? E consegui montar uma capacitação, blá, blá, blá sobre a capacitação, não vou falar tudo agora. Então, ó, lá na minha bio tem um link para quem quiser participar dessa formação. A gente vai abrir novas vagas para turma nova em abril. A Alice tá aí, pode dizer se ela tá gostando ou não da formação, ela tá participando. E é uma capacitação, né, com a chancela do MEC para formar terapeutas sistêmico transgeracional. O que é esse profissional? É o profissional que reúne todo o conhecimento, né, que eu vou entregar sobre toda essa parte da psicologia profunda, toda essa parte da psicologia sistêmica e vai estudar toda essa questão da transmissão transgeracional, das lealdades ocultas, daquilo que a gente fica preso. E aí eu criei essa capacitação com uma metodologia que chama Melo. Quero encerrar a nossa live falando da Melo, né? Melo é o sobrenome da minha mãe, de solteira, lá da família da minha mãe, né? Das mulheres, do clã dela, né? Que ela veio. E é um sobrenome que nenhum dos filhos da minha mãe carregamos, nós não carregamos, eu, minhas irmãs e meu irmão, nem a minha mãe, né? Porque ela vem num tempo onde a mulher tinha que tirar o sobrenome dela anos depois. Eu descobri esse nome da minha mãe, mas tudo bem. Quando eu estou escrevendo essa capacitação, eu queria criar um nome para essa metodologia que fizesse um sentido para mim, que tivesse sentido, né? E é claro que eu já venho há muitos anos tomando a força da minha mãe e tal, não tenho problema de provisão financeira. A Alice sabe que eu brinco, meu mantra é assim, eu sou rica, eu tenho tudo que eu preciso, né, Alice? Ela fica querendo saber a minha fórmula, mas eu sempre digo isso pra ela, né? Minha amigona, Alice. Então, eu pensei muito, senti, tive uma inspiração, uma intuição e criei essa metodologia, né? Mapeamento emocional, ó, o E, para liberação das lealdades ocultas, Melo com 2 L's, tá? Então, todo o trabalho transgeracional vai atrás de libertar
os padrões adoecidos, onde que a gente está leal. Por que a gente está leal lá nas desgraceiras, nos dramas da mãe? Por um amor agigantado oculto que nós carregamos inconsciente, sem que a gente saiba. Independente dos motivos, independente de como foi ou é a sua mãe, independente das histórias que você viveu com ela, você precisa se libertar. E se libertar não é negar, não é excluir, não é fingir que você não tá vendo, tá? Quando a gente exclui ou nega, a gente fica num altar assim agigantado e nós colocamos pai e mãe assim, ó, no esgoto lá, né? E o lugar de pai e mãe é antes de nós, porque eles vieram lá da árvore. É uma questão até de biologia isso, tá? A gente não tá falando de juízo moral, nada disso. E aí, Melo é a minha metodologia, uma forma também de eu reverenciar minha mãe, todo o meu clã, né, do sistema materno. Eu criei essa metodologia e esse é o trabalho que eu tô entregando, o trabalho da minha vida, né, para você, terapeuta, atender pessoas com essa metodologia que eu criei, da forma que eu gosto de trabalhar, olhando sempre para o transgeracional. Então, tem um link aí na minha bio, né? Tem a turma da Redigene que cuida disso. Se você tem interesse, se você quer ser terapeuta transgeracional, se você gosta de pessoas, tem um formulário lá para você preencher que a gente está fazendo a análise e vamos abrir a capacitação agora em abril. Mas divulguem isto, que finanças, bens materiais, ganho de dinheiro é mãe. Pelo menos eu quero que vocês saiam dessa live com essa informação. Pode ser muito novo isso. Nossa, Rafa, nunca tinha ouvido falar disso. Vai assistindo aí no meu Instagram, no meu TikTok, lá no meu YouTube. Tem um monte de temas aí que eu tô sempre abrindo aí para vocês. E se apropriem dessa informação, que tudo é antes de nós. E que a gente não tem que viver uma vida sem provisão, sem saúde, sem dinheiro, sem nada. Toda vez que eu tô vivendo isso, eu estou emaranhada, enroscada em conflitos com a minha mãe, com o feminino. E se eu não conheci isso, eu sou adotivo, não interessa, você vê da biologia, tá? Tem que fazer esse caminho de volta para retomar a força. Então, o que eu desejo para vocês, hoje no nosso Dia Internacional das Mulheres, tomem a força dessa primeira mulher. A primeira, porque você só existe porque uma primeira doida, né? Vou brincar com isso, né? Uma primeira teve a coragem, isso é muito forte, né? Algo assim que eu tô sempre refletindo, né? Que coragem a nossa, né? Depois que a gente se torna mãe, né? Eu tenho 2 filhas, isso fica mais forte em nós. Que coragem a gente tem para pôr um filho no mundo, né? E que coragem a minha mãe teve para... A minha vida veio dela, né? E isso daí é algo que não dá para mudar. E se a minha vida veio dela, é dela que eu tenho que tomar a força. E a gente não tá falando de ir lá fisicamente abraçar e beijar a mãe. Claro que isso é legal. Mas é saber que eu vim daquela entranha e eu preciso resolver as histórias naquela entranha lá. Tá bom, gente? Ó, muito obrigada, viu, de vocês estarem aqui conosco. Boa noite, bom final aí do Dia das Mulheres. Março é o mês das mulheres. E quarta-feira que vem eu tô de novo aqui trazendo um tema pra vocês. Tá bom? Um beijo grande.